Fala galera, Delta aqui, começando mais uma aula para que você que está aprendendo a programar em Python, como você já deve estar vendo pelo título desse vídeo, hoje a nossa aula é sobre condicionais. Essa é uma aula que eu considero um divisor de águas aí, onde vai te dar várias possibilidades, vários caminhos. Você vai entender mais um pouco por que estou falando de caminhos, porque com esse conteúdo você vai aprender que um código pode seguir diferentes rumos, diferentes caminhos e tem partes dele que nem vão ser executadas conforme a condição que você colocar. É para isso que servem os condicionais e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E fica ligado aí. Antes de tudo, nós vamos estar resolvendo um exercício que ficou da aula passada. Se você não quer ver a resolução deste exercício, não tem problema nenhum. É só você pular para esse minuto da tela, onde vai estar começando efetivamente a nossa aula de hoje aí, que vamos estar tratando dos assuntos condicionais e sem demoras, vamos para a resolução! Começando então a resolução do nosso desafio supremo de número 5, que foi visto na nossa aula passada de número 6. O exercício consistia no seguinte: faça um programa onde a pessoa informe sua altura em centímetros e a sua idade em anos, e o programa diga se ela pode ou não entrar em um brinquedo de um parque de diversões, considerando que é necessário ter no mínimo 150 centímetros, ou seja, 1,5 metro de altura, no caso é 1,50 centímetros de altura, e ter 12 anos de idade. Coloquei aqui para a pessoa informar a sua altura em centímetros. Vamos ver a resolução, que é bem simples deste problema, que é o seguinte: eu crio uma variável delta altura para me armazenar a altura, com um input, né? A altura eu vou colocar um float, porque esse número aqui pode ser um número decimal, aí, como é usado no nosso sistema métrico, no nosso sistema SI, Sistema Internacional, que nós utilizamos aqui no Brasil. Aqui temos o delta idade, que é uma variável que eu estou criando para armazenar a idade, onde a pessoa digita a sua idade. E aqui, print, você tem altura mínima para ir no brinquedo. Caso seja, então, a saída aqui true, no caso que seria verdadeiro, sim, então a pessoa pode ir no brinquedo. Caso seja false, não, a pessoa não pode ir no brinquedo. Note que aqui eu impus uma condição, que é necessário ter uma altura mínima e uma idade mínima. Então o que eu faço? Eu tenho que comparar esses dois aqui e os dois têm que ser verdade. Lembrando da nossa aula passada, nós vimos os operadores lógicos e aqui está sendo bem útil na resolução desse exercício. Caso você não viu, eu recomendo que você esteja olhando nossa playlist aí, que já temos, essa é a aula de número 7, aí seguindo uma cronologia para você que nunca viu nada de Python e estar aprendendo Python. Delta altura é maior ou igual que 150, então eu coloquei nessa variável delta decisão, atribuí ela, esse sinal de igual de atribuição, maior ou igual que 150 e delta idade maior ou igual a 12. Esse operador AND vai retornar uma saída verdadeira quando essas duas informações, no caso, se aqui for true, no caso verdadeiro, e aqui também for verdadeiro, esse AND verdadeiro e verdadeiro vai retornar verdadeiro. Se for verdadeiro e falso, vai dar falso. E qualquer outra coisa também vai dar falso, que não seja verdadeiro aqui e verdadeiro desse outro lado. Vamos compilar esse código e ver se está funcionando. E aqui nós demos um print delta decisão, que vai nos dar aqui se foi verdadeiro, no caso true, ou se é falso, então no caso false, aqui que vai dar um não para a nossa resposta. Digite a sua altura. Vamos colocar, por exemplo, 180 centímetros. Uma idade de 15 anos. Você tem a altura mínima para ir no brinquedo? Sim. True, sim, e false, não. Aqui deixa eu só editar aqui o texto aqui do print. Aqui eu vou complementar altura e idade mínima para ir no brinquedo. Deixa eu compilar novamente. 180 centímetros. 15 anos, você tem altura e idade mínima para ir no brinquedo? No caso aqui deu a nossa saída true, então no caso é sim, eu posso ir neste brinquedo. Note que é um exercício bem simples, vou compilar mais uma vez aqui, Shift Enter aqui no Jupyter Notebook, digitando a sua altura, vamos colocar uma altura menor aí. No caso 145, por exemplo, e uma idade, pode até ser uma idade maior, 15 anos, você tem altura e idade mínima para ir no brinquedo? Aqui ele retorna falso, então, ou seja, eu não posso ir porque eu coloquei uma altura menor que a mínima permitida, né? Eu coloquei 145 e a altura mínima é 150 centímetros.
ou seja, eu não poderia ir nesse brinquedo informando esta altura. Basicamente é isso o exercício. Eu também poderia testar ao contrário, colocar uma altura que seja permitida, no caso 155, e uma idade que não é aceita. Então, por exemplo, 11 anos. Você tem a altura e idade mínima para ir no brinquedo? Falso. Então, no caso, eu não poderia ir porque também a idade está menor do que a idade mínima. Aqui nós vemos então que funciona em todas as situações nesse nosso simples programa. Começando aqui com os nossos condicionais. Vamos estar iniciando. Aqui eu coloquei um texto aqui para nós já ir entendendo aqui que eu vou estar lendo aqui. Até agora tudo seguia uma ordem sequencial no código. Ou seja, o código começava na primeira linha e passava por todas as linhas até o final do código. O que isso quer dizer? Note aqui que se você for ver, tudo o que eu coloquei aqui nesse código, no caso ele compilou esse código, no caso essas instruções, esse algoritmo, foi utilizado aqui, porque, digamos, o Python, digamos, ele foi lendo, foi passando por tudo que eu digitei aqui e até sair meu resultado final aqui nesse algoritmo. Mas agora, com os condicionais, nós vamos estar vendo que isso vai ser um pouco diferente. A melhor maneira de eu te mostrar isso vai ser através da prática. Vamos começar então com os condicionais aqui, if, elif e else. Começando pelo condicional if, o que nós vamos estar vendo? Vamos criar uma variável delta_cond, de abreviação no caso de delta condição. Atribuir a ela o valor de 50. If, no caso é o comando que eu estou dando aqui. Note uma coisa, quando ele aparece esse verdinho aqui, é uma palavra reservada, ou seja, eu não consigo utilizar para nada, tanto isso daqui quanto o print, esses que aparecem em verdinho, esse end aqui, também eu não consigo utilizar para declarar variáveis ou para qualquer outra coisa, porque é uma palavra reservada para a linguagem. Agora, o delta_cond, então eu coloco uma condição aqui. Como o próprio nome diz, condicional, eu coloquei uma condição. If, o que seria if? Uma tradução para o português seria se. Se essa condição, no caso, né? Dois pontos. Note que pela primeira vez, o que esse print está fazendo? Olha, ele está longe da borda. Até agora nós nunca falamos nisso, sempre todo o nosso código estava sempre grudadinho, digamos, na parede aqui, no lado esquerdo aqui, alinhado aqui no Jupyter Notebook, do lado dos números, né? E note que agora ficou um vazio aqui. Mas note que também tem um 2 pontos. Até agora também nós não estava colocando nada no final da linha. Vamos ver o que acontece aqui nesse código, se nós compilarmos, para você estar vendo. E note que depois desses 2 pontos eu adicionei print e parabéns se você está utilizando um if pela primeira vez. Vamos ver o que vai ser nosso resultado? Parabéns, você está utilizando um if pela primeira vez. Talvez ainda você esteja bem confuso o que seja esse if. Então agora eu vou explicar um pouco mais detalhado para você. No caso, esse delta_cond, e aqui igual, eu estou utilizando um operador relacional. O resultado desse operador relacional é um booleano. Esse booleano, no caso, é true or false, ou seja, é verdadeiro ou falso. E o que isso significa? Lembra que eu falei que esse if significa se for traduzir para o português? Então é o seguinte que acontece aqui. Se essa condição for verdadeira, no caso esse booleano aqui for o booleano true, 2 pontos, ele vai executar esta parte do código. E note que, por sua vez, aqui esse espaço vazio, ó, quando eu digito esse if, automaticamente quando eu estou nessa linha e dou um enter, ele sempre fica com essa indentação. Essa indentação que eu digo seria essa distância aqui que ele fica dessa borda. No caso, é a distância, se você for ver, aqui eu vou apagar esse espaço e vou clicar na tecla Tab. Note que ele ficou alinhado com o print, né? Ó, note para você ver que ficou alinhado. Ou também é o equivalente a 4 espaços. 1, 2, 3, 4. 4 espaços, que é onde começa essa indentação aqui, que é chamado. Tudo o que estiver dentro, que você quer que esteja dentro desse if, no caso dessa condição se. No caso, se delta_cond for igual a 50, eu quero que execute isso no código. Se eu digitar agora aqui, por exemplo, print
alguma coisa aqui fora, por exemplo, estou fora do if. E note aqui, ó, eu tinha dado uma condição, ó, delta conde igual a 50. E então, no caso, 50 é igual a 50. Isso é uma condição verdadeira. E agora eu vou alterar aqui. 49, por exemplo. Vamos ver o que acontece? Note que esse trecho do nosso código não apareceu aqui na nossa saída. Só apareceu a parte estou fora do if. Por que será? Olha aqui, ó. Esse daqui que está nesse cantinho apareceu aqui. Não apareceu essa célula do código aqui como saída. Era para ter aparecido antes dessa parte do estou fora do if. Por que não apareceu? Porque o if ele é como se fosse um caminho. Aqui agora você tem uma opção. Se isso for verdade, essa condição, você vai fazer o que está dentro desse if. E como que eu sei que está dentro, mais uma vez? Por essa distância aqui. Python, na verdade, comparado com as outras linguagens, nesse quesito é bem mais fácil, só que também é um pouco mais fácil de você se confundir nessa parte, porque se você não deixar essa distância aqui, provavelmente o código vai dar erro. Se você quer que esteja dentro do teu if, por exemplo, só essa linha, ele vai dar erro. Pode ser colocado no if qualquer coisa que retorne um booleano, do inglês que é usado no Python, true or false. Se a condição que vem depois do if até os dois pontos for verdadeira, no caso aqui nós tínhamos visto, se eu colocar 50 aqui, que vai no caso retornar uma condição verdadeira ali, note que aparece essa linha. Parabéns, você está utilizando um if pela primeira vez. Mas note que o que estiver depois dos dois pontos da próxima linha, no caso depois de tab ou 4 espaços, será executado. Visto o if, agora vamos para o outro condicional que existe em Python, que é o elif. Eu vou ressaltar que em algumas outras linguagens, esse elif também é chamado de else if. E na verdade, aqui para nós entendermos o conceito, vai ser mais fácil eu tratar de else if inicialmente. Ele é bem parecido com o if. Só que o que acontece? O else, no caso, seria aqui um caso contrário, né? Else if, caso contrário, se não, também conhecido. Então, se acontecer isso, faça isso. Se não acontecer o descrito acima, faça essa outra coisa aqui. No caso, esse elif, vou criar, também associar delta conde igual a 50, print, tudo certo. Vamos dar um Shift Enter para compilar? Nossa, mas daqui aparece sintaxe inválida. Uma coisa que é importante do elif, apesar de ele ser parecido com o if, eu não consigo executar ele sozinho. Sabe por quê? Porque ele depende da condição. Como eu disse acima, eu tenho que colocar o if e o elif vai ser o senão. Então, no caso, acontece isso. Se acontece essa situação que é verdadeira, ele executa essa parte aqui. Se isso daqui for verdadeiro, ele vai passar por essa linha aqui, esse print kkkk, e nem vai executar, conferir, no caso, esse daqui, se essa condição é verdadeira ou falsa. Porque ele vai ver, opa, é um elif, ou seja, se essa daqui já deu verdadeira, não precisa eu verificar essa outra condição. Agora nós temos o seguinte cenário aqui, delta conde igual, no caso eu estou fazendo essa comparação, se é 50. Vamos compilar para ver o que vai ser o resultado aqui. Então ele deu um print kkkk, que foi, no caso, essa minha string. Né? Delta conde maior que 50, print isso. Agora vamos mudar. Se eu colocar delta conde igual a 40 e alterar aqui ao invés de maior, colocar um menor, vamos ver o que ele vai acontecer. Vamos ver aqui. If delta conde igual a 50 é verdadeiro? Não, porque no caso delta conde agora de condição vale 40 é igual a 50? Não é. Então ele executou essa célula aqui, essa parte que está identada, aqui no caso tem esse espaço aqui que está dentro desse if? Não, porque senão teria aparecido esses K aqui
em cima, mas não apareceu. E o que aparece agora? Apareceu esse tudo certo, que no caso é aqui debaixo desse elif, que esse elif ele verifica também se é verdadeiro. No caso, delta conde é menor que 50, eu tenho 40 é menor que 50, é sim. E agora se eu trocar aqui, por exemplo, colocar um maior, vamos ver o que acontece? Não temos nenhuma saída porque não atendeu a nenhuma das condições. Isso daqui se torna falso, e isso daqui também se torna falso, porque aqui é 40, então 40 é maior que 50, é uma mentira, ou seja, não temos nenhuma saída. Agora, partindo aqui para você ver, podemos adicionar, além de um if e um elif, eu coloco que pode existir mais que um elif. Eu posso colocar mais que um. No caso aqui eu coloquei 2. No caso, coloquei delta conde é igual a 50. Print essa string aqui. Elif, caso isso daqui seja falso, ele vai para essa parte aqui. É igual a 50. Caso isso que não for verdade, eu vou para o outro. Delta conde é maior que 10, print delta condição maior que 10. Eu vou alterar novamente aqui, deixa eu copiar e colar. Note que aqui eu estou colocando o mesmo nome das variáveis, e aqui no Python, como isso aqui é uma variável, quando eu atualizo ela, eu simplesmente jogo fora o valor antigo e coloco esse valor novo aqui. Aqui note que quando eu compilar, no caso Shift Enter, o que vai acontecer? Eu fiz algo de propósito aqui que não sei se você notou, que eu coloquei a mesma condição tanto no if quanto no elif. Daí você vai me perguntar, nossa Lucas, mas você não falou que quando fosse verdadeiro, tanto no if quanto no elif, ele ia entrar, no caso, dentro do if, dentro do elif, nessa parte que está identada, né, que está longe aqui da borda, não ia entrar e executar o que está aqui dentro. Sendo assim, por que não apareceu essa frase tudo certo? Daí eu te falo uma coisa. Lembra que eu disse também que quando um deles é verdadeiro, no caso delta conde, ele viu nesse if aqui que já é verdadeira essa condição, ele não entra nas demais condições, como quando ele vê um elif. No caso, ele estava no if, ele viu elif, ele nem verificou se essa condição é verdadeira ou falsa, e aqui também nem verificou, porque essa condição também se torna verdadeira. Delta condição é maior que 10? Claro que sim, porque 50 é maior que 10. Mas ele não verifica. Vocês gostariam de uma solução caso você realmente quisesse que ele entrasse e verificasse, porque mesmo que fosse a mesma condição aqui, na verdade não faz sentido, né, eu colocar exatamente a mesma condição. Talvez se tivesse colocado alguma outra coisa, pensa, podia ter ido no elif, talvez se colocasse alguma outra coisa que você pensa que poderia ter ido no elif, você poderia fazer uma maneira diferente aqui. Ao invés de fazer isso, você simplesmente apagaria se você quisesse que verificasse realmente todas essas condições aqui. Que quando tem esse risco aqui que vai dar mais que uma verdadeira, então você colocaria mais que um if. Não tem problema algum você repetir os ifs, só que já alerto vocês que um programador realmente mais experiente não colocaria tantos ifs assim. A intenção sempre é diminuir ao máximo o número de condicionais para não exigir tanta memória. Quando você chegar em códigos e algoritmos mais complexos, isso vai ficar mais pesado aí, se tratando de um projeto grande, isso vai pesar e muito o teu sistema aí. Ou seja, isso é só um caso para nós acadêmicos. Shift Enter, agora eu colocando todos os ifs, como nós tínhamos visto, todas as condições são atendidas, então agora aparece todas as strings que estão dentro desses ifs. Aqui nós temos o seguinte, o elif só será executado caso o primeiro if seja falso. No caso, se o primeiro if já for verdadeiro, não vai executar o elif. E no caso aqui nós tínhamos elif e aqui também um outro elif. Agora eu posso mudar essas condições, por exemplo, aqui delta condição, por exemplo, for maior que 50, e aqui, por exemplo, menor que 50.
só para... nem vou alterar a string aqui que fique do jeito que está. Mas é só para vocês verem como funcionaria no caso se eu colocar aqui em diferentes condições. Delta_cond agora compilando. Aparece a primeira string, no caso, né, entrou nesse if. Agora, se eu mudo o valor de delta_cond, por exemplo, para 60, qual a string que apareceu? Tudo certo. Tudo certo se refere a esse elif. E esse elif, no caso, seria 60 é maior que 50? Sim. Ou seja, ele entra aqui no elif. Se eu colocar um número que seja menor que 50 para assim enquadrar na condição do último elif, no caso, 40 é menor que 50, é uma verdade. E nenhuma das outras condições foram satisfeitas, no caso, né, aqui ficou falso, com esse novo valor de delta_cond, e aqui também falso. A única que satisfaz é a última, vai aparecer o que está aqui. Nesse caso, eu só estou dando um exemplo com um simples print com uma string. Vamos ver um outro exemplo utilizando if e elif. Por exemplo, eu quero coletar a idade de uma pessoa, coloco int input, e eu quero saber se ela é maior de idade ou se ela tem menos que 18 anos. No caso, eu coloco uma condição, if delta idade maior ou igual que 18. E coloco o print. No caso, se essa condição for satisfeita, eu posso colocar print você é maior de idade. E também eu poderia fazer, aqui eu estou colocando print, mas eu poderia colocar uma variável, aqui por exemplo, delta exemplo, e atribuir qualquer coisa a essa variável. Esses são só exemplos aí que eu estou utilizando como strings para você ver. Quando no caso com o print ele fica bem visual, né? Que no caso ele escreve na saída aqui, né? Ele escreve na tela o que acontece quando significa que o Python passou por essa linha de código quando aparece, no caso, essa string escrita aqui embaixo. E agora então eu coloquei aqui if e elif delta idade menor que 18. No caso eu dou um print você tem menos que 18 anos. É só duas strings aí, shift enter. Quantos anos eu tenho? Eu vou colocar então 20, por exemplo. Você é maior de idade. Se eu coloco 15, você tem menos que 18 anos. Note então que aqui o que acontece? Coloquei 15. 15 é maior ou igual que 18? Lá da matemática. 15 é um número maior que 18? Não. Ou seja, isso daqui dá um retorno falso, um booleano falso. E isso daqui, 15 é menor que 18? Sim, 15 é um número menor que 18. Ou seja, isso daqui se torna verdade e esse print aqui aparece aqui. Python compilou essa linha de código, ao contrário dessa outra aqui que nesse caso não foi compilada porque essa condição não foi atendida. Agora vamos falar do else. Como disse, o else se refere ao senão. Nesse caso, nós temos aqui delta idade 1, já começando com um exemplo, né? E quero saber quantos anos a pessoa tem. Utilizo um if, no caso, se a pessoa tiver mais que 18 anos, maior ou igual. Se isso daqui for verdade, vai compilar isso daqui, você tem mais de 18 anos. Caso contrário, no caso esse senão, se não acontecer essa condição de verdade, ele vem para essa parte do código aqui, vai falar que você tem menos que 18 anos. No caso é só uma string, né? Mas é que faz sentido. Se ela não tem mais que 18 anos, essa condição é falsa, ela só pode ter menos que 18 anos. Shift Enter, idade 20 anos, você tem mais que 18 anos. Caso contrário, se eu coloco uma idade de 15, você tem menos que 18 anos, veio para essa parte do código. E agora eu vou fazer o mesmo exemplo lá de cima. Um programa onde é preciso ter 150 centímetros de altura e 12 anos de idade. É o mesmo exemplo lá do início da aula. O que eu quero? Crio a mesma coisa, duas variáveis, um if, delta altura maior ou igual, coloco as condições agora. Eu quero que a altura seja maior que 150 e a minha idade maior que 12. E nesse caso eu coloco o print que eu estou apto a ir no brinquedo se eu tenho essas condições sendo verdadeiras. Caso contrário, se uma dessas condições for falsa, eu já vejo aqui que, devido a usar o operador lógico AND,
isso daqui vai me retornar falso, se um deles for falso. Ou seja, vem para cá. Daí eu coloquei essa string, você não pode ir no brinquedo, pois não possui os requisitos mínimos. Por exemplo, se eu colocar a altura de 180 centímetros e a minha idade de 15 anos, estou apto a ir no brinquedo. Se eu coloco, por sua vez, 140 centímetros de altura e idade de 15 anos, eu não posso ir no brinquedo porque eu tenho uma altura menor. Se eu coloco minha altura que se enquadre, 157 mais uma idade que não se enquadre, eu não posso ir também porque a minha idade é um requisito que não está sendo cumprido. Note que nós pudemos já melhorar aquele código que nós tínhamos feito lá em cima, que aqui de maneira bem mais bruta, mas aqui nós conseguimos melhorar, colocar frase, um textinho. Ficou uma linha de código a mais, mas ficou de maneira bem mais visual aí para que ele possa ser visto pelo usuário. Aqui eu coloco ainda mais um outro exemplo, onde a pessoa informa a sua idade e eu coloco se ela é uma criança, adolescente, adulta, idosa ou se ela digitou uma idade que está fora dos limites. O que aqui eu restringi? Eu coloquei que a idade tem que ser maior que 0 e a idade menor que 12, eu considero ela uma criança. Se isso for verdade, vai vir uma criança. Lembrando que se essa primeira informação for verdade, é uma criança, nem vai passar por todos esses outros. Só vai enxergar, no caso o Python vai enxergar elif, 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 elif e vai passando e não vai, no caso, analisar, porque esse if já deu verdadeiro. Essa é uma das coisas interessantes do Python. Ou se no caso veio aqui deu falso, por exemplo. A idade não está nesse limite aqui, então deu falso. Mas veio aqui. Se enquadrou a idade nesse limite, Python vai ver que isso aqui é verdadeiro e vai compilar que a pessoa é adolescente. Daí, no caso, ela vai aqui no elif, deu verdadeiro. Ela vai continuar nos outros elifs testando ver se é verdadeiro? Não, porque um deles já deu verdadeiro, então ele nem vai passar nos outros elifs e muito menos nesse else. Vamos compilar. Acredito que aqui você tenha entendido, que eu só estou utilizando os operadores lógicos, no caso relacionais, e lógicos. Eu só estou criando limites, no caso, a minha idade tem que ser maior que 0 e menor que 12 para ser uma criança. Maior ou igual a 12 e menor que 18 eu considero adolescente. Maior ou igual a 18 e menor que 60 eu considero adulto. Maior ou igual que 60 e menor que 120, no caso eu coloquei um valor máximo aqui, no caso 120 anos para uma idade de uma pessoa, ela vai ser uma pessoa idosa. E caso não esteja, no caso a pessoa informa uma idade menor que 0 ou uma idade de 120 ou mais, vai aparecer esse comentário aqui, print idade fora dos limites. Por exemplo, se eu digito 130, 21, por exemplo. Idade informada fora dos limites. Visto isso, agora eu deixo com vocês o nosso desafio supremo de número 6 dessa nossa aula de número 7. Que é o seguinte: você trabalha em uma empresa e seu chefe resolve dar um aumento salarial para os funcionários com 40 anos de idade ou mais, proporcional ao tempo de serviço da empresa. Se você trabalha até 10 anos na empresa, no caso, se você trabalha já faz 5 anos, tem há 5 anos que você trabalha. Ou, por exemplo, tem 6 anos, 7 anos, você enquadra nessa categoria e você vai ter um aumento de 10% do seu salário. Se você trabalha de 10 anos até 20 anos nessa empresa, você vai receber um aumento de 20%. E se você trabalha mais que 20 anos na empresa, você vai ter um aumento de 40%. No caso, seu chefe quer te dar esse aumento, mas ele fala assim: a minha condição para mim te dar esse aumento é que você tenha mais que 40 anos. Daí, se você tem mais que 40 anos, você tem que ter de 0, no caso, a pessoa pode ter 0 anos, no caso, coloque que ela tem no mínimo 1 ano de serviço. De 1 ano até 10 anos, você tem um aumento de 10% no seu salário e assim por diante, como diz o restante do enunciado. No caso, que informações você vai ter que coletar para fazer esse exercício? Coletar a idade da pessoa e quanto tempo ela está trabalhando na empresa. Essas são as duas informações que você vai ter que pedir para o usuário e então retornar qual que vai ser o aumento salarial dela. Se vai ser 10%, 20%
ou até 40%. Se você já quiser fazer um programa um pouco mais elaborado, eu sugiro também que você colete a informação do salário da pessoa também, o salário atual, sem o reajuste. E depois disso você coloque já um novo salário, levando em consideração se é 10% de aumento, se é 20% ou se é 40%, ou caso a pessoa não tenha direito a um aumento, você coloca que o salário vai permanecer inalterado. Deixando esse desafio para vocês, espero que vocês estejam resolvendo, treinando, praticando e espero que estejam evoluindo, crescendo nessa linguagem de programação Python. Espero que vocês estejam colocando suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões aqui nos comentários aí embaixo, juntamente com a resolução desse exercício que eu vou estar dando uma olhada se você fez certo, se teu procedimento, sua lógica está correta na resolução deste exercício, porque eu sei que para você estar aprendendo não basta apenas você estar olhando eu fazer os códigos, mas vocês têm que tentar fazer por conta própria, porque senão vocês nunca vão estar progredindo na linguagem de programação. Essa é a minha dica que eu tenho para vocês. Lembro também, se vocês quiserem conferir esse conteúdo de primeira mão, sempre aqui quando lançar a aula você já está acessando, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like também para dar um incentivo a continuarmos produzir esse material de qualidade para vocês a respeito dessa linguagem de programação Python. Essa foi a nossa aula de hoje e na próxima aula da quarta-feira estaremos continuando. Peço que vocês deixem sugestões também se a próxima aula eu continuo com exemplos desses condicionais if, elif e else, porque eu sei que é um assunto que dá um pouquinho de dificuldade para você poder estar assimilando todo o conteúdo e eu deixei meio poucos exemplos nessa aula, então eu peço que vocês deixem essa sugestão se vocês preferem que tenha mais exemplos ou se vocês querem que prossiga para o próximo tópico aí do nosso curso. Essa foi a nossa aula de hoje e até mais!